Olá, hoje nós vamos falar de deontologia. Você já ouviu falar a respeito? Você conhece? Bom, é para isso que nós estamos aqui e nós vamos trazer essa discussão, esse pensamento, esse ponto de partida através de um artigo aonde o autor Gustavo Matheus Carolino publicou em dezembro de 2019 e até esta data, nós estamos em abril de 2022, o material teve mais de 6.000 visualizações, aonde aborda justamente a temática da deontologia como um instrumento de amparo profissional na prática da aviação. Precisamos falar de ética. O autor, apesar de ser bacharel em ciências aeronáuticas, traz aqui uma concepção muito interessante dentro da ética, onde defende essa consciência deontológica para todas as profissões e, nesse caso, especialmente na área da aviação, pois é claro, além de ser na sua área de formação, pois ele traz a problemática do ambiente que se trabalha, as pessoas que são desse setor, ou seja, a qualidade do serviço aéreo, a qualidade do serviço da aviação de forma geral, ela, segundo o autor, está alicerçada, ou melhor, deve ser alicerçada nos princípios da deontologia. Mas, afinal de contas, o que é isso, né? O autor começa o seu material explorando sobre a importância de se discutir a consciência da existência profissional, que é justamente a abordagem deontológica. Ou seja, para que aquela profissão existe? Quais são as funções desenvolvidas? Quais são os seus aspectos sociais? Quais são seus impactos na sociedade e nos indivíduos como um todo? Ou seja, o profissional, enquanto profissional, ele deve ter consciência daquilo ou da função que exerce, da importância e dos meandros que envolvem e impactam esta profissão. O autor coloca assim: a relevância do profissionalismo para o desenvolvimento seguro da aviação, bem como a importância da ética profissional no fenômeno da profissionalização, realizou-se o presente estudo, que aborda a importância da deontologia como instrumento de amparo profissional na organização no trabalho e na prática da aviação. E aí o autor coloca o problema. A implantação de um código deontológico aos profissionais que praticam aviação pode melhorar a qualidade dos serviços prestados? Bom, aí a gente vai discutir dentro desse âmbito da deontologia. Aí, na metodologia, é claro, o autor se explorou como é um trabalho, a gente pode dar um apontamento filosófico, porque é justamente de reflexão. Metodologia exploratória, baseada em revisão, ainda são as mais utilizadas para essas teses de discussões envolvendo ética, bioética, envolvendo todo esse campo da filosofia. Primeiramente, o autor começa, então, no sentido da discussão, esclarecendo sobre ética, moral e deontologia. E aqui é possível a gente observar que a palavra ética deriva da palavra grega ethos, que significa modo de ser. Aí lembra, ética, moral e deontologia. São três repartições aí dentro dessa conceituação, ou seja, a ética envolvendo um leque maior, a moral que a gente vai encontrar dentro da ética e a deontologia que a gente vai encontrar dentro da moral e dentro da ética. Mas para isso a gente tem uma figura aqui facinho, aonde a gente pode evidenciar essa concepção de existência aqui dos três conceitos. Então, o autor coloca aqui, baseado em matar, a questão da ética como os princípios gerais, a moral na aplicação ao comportamento humano e social e a deontologia aplicado às profissões. Desta forma, fica fácil a gente entender que a deontologia seria essa discussão
ética, moral, de conduta aplicado às profissões. Por isso que quando o autor coloca deontologia para atuação na aviação, ele está direcionando essa importância da discussão sobre essa consciência, sobre essa atuação nesta área de pesquisa. E, como eu sempre falo, quando você inicia uma discussão, quando você inicia uma pesquisa, é necessário que você aponte de onde ela vem. Nesse caso aqui, o autor se preocupou justamente em estabelecer as bases conceituais, explicando primeiramente o que seria a tal da deontologia. E aí ele coloca a seguinte definição: em deontologia, o verbo dever no imperativo indica o modo de ser obrigatório, o qual alguém se deve comportar de modo a participar corretamente de um determinado grupo profissional. Esses códigos deontológicos são legalmente estabelecidos por meio dos próprios profissionais, detentores de uma determinada profissão. Ou seja, para o autor, a deontologia ela vai atuar de forma incisiva, de forma, não é uma consciência que fica apenas no mundo da ideia, mas uma consciência que vai reverberar no comportamento de uma classe, ou seja, do modo, não só do modus operandi, mas do modo de existência, no modo de aplicação, enquanto profissão, enquanto prática profissional. Não estamos aqui entrando, então, no âmbito privado. Nós estamos entrando nessas discussões éticas dentro do âmbito do trabalho. Claro que o autor continua fazendo uma fluidez no texto, falando da importância dessa ética para as profissões de forma geral. Então, veja, primeiramente explicou o conceito e a definição de deontologia adotado, então, nesse estudo. Depois passou para investigar e abordar a discussão sobre a relevância da ética profissional, no sentido das profissões, para as profissões, porque se falar de ética, é matéria que por muitos são considerados chatos, mas influenciam diretamente no comportamento de classes e, posteriormente, no comportamento do indivíduo como um todo. A gente não vai trabalhar aqui essa parte da reverberação da atuação profissional na vida pessoal, até mesmo porque não é o que o autor traz aqui, mas ele tem essa preocupação de estabelecer a deontologia no sentido ético profissional, no sentido de direção e consciência profissional. E aí, o autor coloca, então, a tomada de decisão ética profissional e a aviação, trabalhando justamente a importância da aviação. Ele coloca o seguinte: a tomada de decisão é um processo cognitivo que envolve a avaliação e a escolha de uma alternativa dentre várias opções de condutas. Assim, como explica Honorato em sua obra, uma ação pode ser por meio necessário para assegurar, por exemplo, o cumprimento de deveres de cuidados que os profissionais da aviação são exigidos. Sugere-se, entretanto, que as condutas aceitáveis ou inaceitáveis do ponto de vista da ética profissional não sejam bem definidas na prática da aviação, pois, como exposto, falta aos profissionais que praticam aviação um código deontológico legalmente estabelecido. Desenvolver habilidades competentes e as atitudes éticas, segundo Matar, implicará em ser capaz de identificar em cada situação o que é essencial para a tomada de decisões, principalmente no caso de situações complexas. Então, como você sabe, a aviação, no decorrer da história, principalmente na história recente, onde a gente tem uma grande veiculação das informações, passa por muitas questões que, às vezes, a tomada de decisão ética por parte dos envolvidos nesse trabalho, no exercício desse trabalho, acabam por projetar, às vezes, até desastres. E o autor aqui menciona que talvez, ou a importância de um código deontológico consiga estabelecer alguns parâmetros éticos que esses profissionais devem se alicerçar
principalmente em tomadas de decisões complexas, principalmente na atuação, não no exercício corriqueiro, que claro que vai interferir, mas como ele coloca aqui, a existência desse código especialmente seria visível nas tomadas de decisões complexas. E aí ele coloca sobre a necessidade do compromisso público dos profissionais em assumirem esse comportamento, em assumirem esse papel da deontologia na sua profissão. É claro, a gente tem mais considerações aqui sobre a área da aviação, porque, obviamente, como já aludido, é a área do autor, mas é importante que a gente coloque essas discussões para todas as profissões. Por fim, o autor conclui que, ao responder à questão problema dessa pesquisa, verificou-se que a qualidade da prática profissional da aviação pode ser melhorada com a implementação deste tipo de código, uma vez que tais normas de ética profissional fortalecem a cultura do profissionalismo. Isto ocorre pois, conforme exposto por Machado, a atuação profissional passaria a ser norteada por um repertório de valores socialmente acordados, apoiados em princípios fundamentais que ultrapassam em muito a busca do lucro ou do benefício pessoal do agente em realizar determinado trabalho, favorecendo tomadas de decisões éticas nessa atuação. Por fim, termina então mais algumas discussões. É claro que nós não conseguimos trazer todas as discussões aqui nesse vídeo, por isso eu sugiro que você entre na revista, dê uma olhada nesse material e até mesmo se você está se formando, esse é um material tipo 1, é um material de graduação e lato sensu que serve também para reflexão social e da popularização da ciência em discussões aonde a gente consiga melhorar aspectos da sociedade de forma conceitual e considerando os aspectos acadêmicos científicos. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço. Não se esqueça de deixar o seu comentário e até a próxima.